Então, manter as pessoas sob ameaça do escárnio é uma maneira de controlá-las. Eu provei que eu sei como funciona a sociedade brasileira e qual é o botão que você tem que apertar para desencadear certos efeitos. Todo mundo comendo todo mundo e aparece então uma geração de filhos de ninguém. O professor Olavo de Carvalho diz que não possui uma posição definitiva sobre o Islã e que suas interpretações se baseiam nos dados disponíveis. Ele observa que o Islã mudou muito nas últimas décadas, mencionando a influência das ideias de um teólogo da libertação islâmica. Ele afirma que o Islã pode ser tanto uma religião da paz quanto uma religião terrorista e que o problema reside na falta de controle sobre os terroristas no Islã. Ele também destaca a diversidade de correntes dentro do Islã, como sunitas e xiitas, e que ambas são igualmente muçulmanas, apontando para ambiguidades e diferentes interpretações dentro do Islã. Professor, tenho a impressão que o senhor mudou bastante a sua posição sobre o Islã nos últimos 10 anos. Se não seria uma boa o senhor dar uma aula apenas sobre as suas impressões e posições atuais? O problema não é o seguinte, eu não mudei de posição, porque eu nunca tive posição alguma. Você ainda não me conhece o suficiente para não saber que eu não tenho posição sobre coisa nenhuma. Né? Eu tenho interpretações que eu faço à luz dos dados de que eu disponho. Né? Posição é sempre assim, um a favor ou contra. Agora, eu acho que é ridículo eu ser a favor ou contra uma religião mundial. É um fenômeno que está infinitamente fora do meu alcance. Eu ser a favor ou contra significa o quê? Eu posso tentar explicar e diagnosticar e explicar alguns aspectos para quem está interessado. E às vezes desfazer algumas dúvidas ou liquidar algumas ilusões. Porém, você não pode esquecer também o seguinte, o Islã também mudou ao longo dos últimos 30 anos. E mudou muito. Né? Você vê que quando eu comecei a estudar isso, as ideias do Said Qutb, que é a teologia da libertação islâmica, era um negócio minoritário, era 10%, 5%. Agora é tudo. Né? Então eu vejo, porra, aquele Islã incrível, espiritual, que eu andei estudando, aquilo lá não existe mais há muito tempo, porra. Né? Ele, na verdade, ele só existia no Ocidente, ele só existia na Suíça com o Fridtjof Schwann, porra. Então eu falo, aquilo tudo é muito bonito e tal, só tem um problema, não existe. Então não é que... Ele já não existia na época, e hoje existe menos ainda. Né? Por outro lado, você vê o seguinte, se você perguntar, o Islã é uma religião da paz ou é uma religião terrorista? A pergunta não faz o menor sentido. O menor sentido, porque é evidente que o Islã é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, qualquer fenômeno de alcance civilizacional é impossível você reduzir a uma fórmula única. Né? O problema não é esse, o problema não é saber se o Islã é uma religião terrorista ou uma religião pacífica. O problema é saber se o Islã tem alguma maneira de controlar os seus terroristas, e a resposta é não. Né? O Islã não precisa ser em si mesmo uma religião terrorista para que os terroristas tenham o controle quase total da situação. Porque eles não têm meios de reagir. Você não tem, com base no Corão, como provar que eles estão errados. Nem certos. Você está entendendo? Então, tem muitas coisas que você vê, ou no cristianismo, ou tem outra religião, que você não tem como ter dúvidas. Por exemplo, no cristianismo é impossível você fazer uma teoria de que se deve comer a mulher do próximo. Não dá para fazer essa teoria. Ela é indefensável. Mas, se houvesse alguma ambiguidade, aí, às vezes diz que sim, às vezes diz que não, pronto. Então você não poderia impugnar nenhuma das duas correntes. E o Islã, desde que ele existe, ele é especialista em aceitar várias correntes sobre tudo. Você vê, no dia seguinte à morte do profeta, o que aconteceu? Surge a divisão de sunitas e xiitas. Uns que seguem o sogro do homem, outros que seguem o seu genro. O sogro dizia, a fase profética acabou e agora só temos um governo civil. Maomé foi o último profeta. O outro lado diz, não, a missão profética continua e o chefe do Islã é o representante do profeta. Ele é um profeta também. Né? E agora, como é que faz? Discutiram, não chegaram a conclusão nenhuma, então o que se fizeram? Pode ser assim, como pode ser assado. Isso quer dizer que o cara
o sunita reconhece o xiita como muçulmano e o xiita reconhece o sunita como ambos são igualmente muçulmanos. Se vier um nego com a teoria, não, nós temos que fazer a paz porque os cristãos e os judeus são o povo do livro, Kitab, eles também serão salvos, então nós temos que ser amigos deles. Está escrito no Corão. E o outro diz, não, aqui diz que é para matar todos. Eles não vão chegar à conclusão. As duas coisas existem no Islã.